de finais do século XIX, é uma forma muito liberal, pessoas que de facto entravam não na política para fazer fortuna ou para ascender socialmente, mas já tinham uma vida bastante gratificante enquanto profissionais liberais, etc. E depois decidiam prestar serviço público entrando na política. Portanto, é uma lógica, de facto, de adesão completamente diferente daquela que temos assistido com algum do recrutamento partidário. Quando eu há pouco falava da questão das subvenções públicas serem utilizadas mais para a capacitação institucional dos partidos e para a formação dos quadros dos partidos em matérias de políticas públicas, e obviamente eu não estou a falar das famosas universidades de verão e esse tipo de iniciativas, estamos a falar de formação de quadros. É claro que isto leva a alguma profissionalização, é verdade, mas há ganhos porque o problema não está tanto no cargo ministerial em si, esse nós podemos continuar a ir recrutar ao privado, mas está na entourage, está nos membros dos gabinetes, está nos secretários de Estado, que aí sim é que devemos procurar corrigir um pouco o modelo atual que temos e inúmeras vezes temos chefes de gabinete que se queixam de não ter recursos suficientes e que quando querem pessoas com alguma qualidade para tratar determinadas matérias vão ter que ir buscá-las aos escritórios de advogados em Lisboa. E, portanto, correm o risco, obviamente, porque enfim, a partilha de informação é feita com todos os membros do gabinete e, portanto, há a possibilidade de alguns deles que mantêm ligações com esses escritórios de advogados de passar informação privilegiada e esses escritórios também representam múltiplos interesses privados. Portanto, há aqui há um risco de conflito de interesses. Potencial, se não mesmo real. Portanto, essa formação, essa profissionalização podia trazer ganhos a esse nível. Quanto à questão e, portanto, isto também respondendo aqui um pouco à questão do financiamento dos partidos, se deveria ser maioritariamente público. Ele é maioritariamente público hoje em dia. Formalmente, o nosso regime prevê fontes privadas e subvenções e financiamentos públicos. Os financiamentos públicos são de natureza direta e indireta. Nós esquecemos, muitas das vezes, olhamos para a subvenção anual para os partidos, para as despesas correntes e o reembolso de despesas de campanha, mas esquecemos que há uma forte componente de financiamento indireto, nomeadamente dos direitos de antena. Os direitos de antena é financiamento público. As isenções fiscais é financiamento público indireto. Portanto, isso também é uma forte componente de financiamento público que muitas das vezes parece descuidada porque o próprio legislador, no regime de financiamento, nem sequer as classificou como financiamento público, que deveria ter feito. Portanto, a lei, desse ponto de vista, precisava de umas afinações e as afinações que tem levado nos últimos tempos é no sentido contrário. É ainda de complicar mais o trabalho da entidade de supervisão. Nomeadamente, criaram, por exemplo, a possibilidade dos candidatos também contribuírem para o financiamento de campanhas, que é perigoso. Quer dizer, em todos os regimes procura-se afastar o candidato das questões financeiras. Por isso se criam mandatários financeiros e se criam esquemas de prestação de contas para o distanciar dessas interações. E nós, nestas últimas revisões, andamos no sentido contrário. Temos angariações de fundos, que são, para todos os efeitos, iniciativas privadas. Formalmente, o regime tem a possibilidade de haver, portanto, financiamento privado, exceto de pessoas coletivas. Mas, na prática,
As angariações de fundos são praticamente inexistentes, exceto o Partido Comunista, devido à festa do Avante. As cotizações de militantes são praticamente inexistentes, já não há militantes. Heranças também, já passamos um pouco esse período. O período gordo foi o período de transição, que havia heranças, tudo e mais alguma coisa, sabe Deus como é que os partidos constituíram o seu património. A história nunca contava. Património imobiliário dos partidos. E, portanto, o grosso vem, de facto, de subvenções públicas. E, com atenção, quando digo o grosso do que é declarado e é legítimo. Porque depois é assim, é muito difícil acreditar que o atual financiamento público anual e de reembolso de despesas de campanha sirva para cobrir todas as despesas, sobretudo em eleições mais aguerridas, como provavelmente esta que vamos ter. E continuam a haver informalidades, sobretudo em eleições autárquicas, então é uma coisa espantosa. Pagamentos de despesas por terceiros, que não aparecem contabilizadas, portanto é contabilidade paralela. Organização de movimentos de apoio. Os movimentos de apoio, para todos os efeitos, não têm existência legal dentro do regime de financiamento. Não existem. Estão fora do radar da entidade das contas. Portanto, eu posso criar um movimento de apoio à campanha, gasto, que é os famosos PACs e Super PACs nos Estados Unidos. E, enfim, não dou mais ideias, porque há a ver quem queira aproveitar algumas para as próximas, mas há de facto aí problemas de informalidade. O Grupo de Estados contra a Corrupção, COPA, e Portugal faz parte, portanto, do Conselho da Europa. Na última ronda de avaliação, o segundo relatório da terceira ronda de avaliação era sobre financiamento político. E uma das recomendações que os avaliadores externos fizeram foi que Portugal deveria elaborar, as autoridades portuguesas deveriam elaborar um relatório sobre as práticas de informalidade de financiamento associado ao financiamento de partidos e campanhas eleitorais. Esse relatório ainda não foi feito, até à data. E, portanto, aqui isto ainda está uma área um bocado complicada de gerir. Eu acho que no último tempo o papel da entidade das contas foi... O regime é complexo. Se foi deliberadamente complexo, isso é outra questão. Extremamente pesado para novas formações políticas. Sobretudo grupos de cidadãos independentes, coitados, vêm-se num mar de trabalhos com aquilo. E aquilo que temos assistido nos últimos tempos é uma burocratização do controle. O primeiro presidente da entidade das contas adotou uma estratégia de procurar saber um pouco mais do que os partidos faziam no terreno e portanto, fez monitorizações de gastos de campanha no terreno para contrastar essa informação com a informação que os partidos providenciavam. No fundo, eu cheguei a fazer isso para a entidade das contas, com equipas de monitores. No fundo, fazíamos levantamento de meios de campanha, que estavam alocados às diferentes ações de campanha, um comício-festa, uma angariação de fundos, uma caravana, o que quer que seja. E esses meios têm um valor de mercado. Depois o partido podia dizer, não, mas olha, você está enganado, eu até paguei menos por isso. Se pagou menos por isso e pagou abaixo do valor de mercado, o que a lei diz é que isso é um donativo e deve ser contabilizado como tal. E, portanto, a percepção do primeiro Presidente da Entidade das Contas, que é um tipo que vinha da área da gestão, era que tinha que se procurar compreender os gaps de informalidade. A atual Presidente, que é uma pessoa extremamente competente na área do direito, foca-se mais nas questões formais. E, portanto, o mecanismo de supervisão ganhou uma dinâmica, nem posso lhe dizer de supervisão, porque eles não gostam dessa palavra, de fiscalização. Ganhou uma dinâmica diferente e, portanto, o processo de fiscalização está muito mais burocratizado. Agora, essa relação dos meios que são utilizados para as campanhas, etc., até isso já é solicitado aos partidos. E anteriormente não era. Era para fazer um contraste. Portanto, até isso perdeu um pouco a iniciativa. A questão do federalismo curto. Sim, o que é que eu quis dizer com isto? O que eu quis dizer é que, de facto, a Europa
leva às suas costas o fardo da integração negativa. Porque a integração positiva gozam os governos nacionais. Isto é, a União Europeia é aquela que impõe regras. São aquela cambada de chatos que dizem que esta garrafa tem que estar selada e tem que ser assim assado, o azeite tem que ser engarrafado, quer que seja uma série de regras que nos são impostas no cotidiano e que nos pesam e portanto, isso são eles lá em Bruxelas é que mandam essas coisas todas. Mas no que diz respeito aos aspectos positivos da integração, esses ficam pela conta dos governos nacionais, porque a maior parte dos dinheiros, fundos estruturais, etc., é para aplicar em projetos que são realizados localmente. E, portanto, quem retira capital de imagem da aplicação desse dinheiro são os governos nacionais, não é a União Europeia. Por muito que tenha que se meter lá o placarzinho a dizer financiado por dinheiros comunitários, ao abrigo do programa XY, mas é isso que se passa. Aqui, no fundo, o que eu quis dizer é que tem havido um desequilíbrio em termos de preocupação de parte da Comissão Europeia em criar condições de competitividade para os agentes económicos europeus, e eu acho isso, obviamente, necessário para sairmos desta situação, mas não é a única coisa que falta fazer e se calhar não é a prioridade atualmente. O que acontece é que nós criamos uma política monetária que tem, obviamente, alguns constrangimentos. Criamos uma política monetária sem criar uma política que permita corrigir os problemas da monetária, que é uma política fiscal, que continua nas mãos dos Estados. Foi nisso que eu dizia que era curto de federalismo, tinha a ver com essa falta de capacidade fiscal e redistributiva da União Europeia. Por último... Não falta uma política económica global? Global, exatamente. Não, global porque é monetária e fiscal. É ter só uma visão monetarista do funcionamento da economia está mais provado, é escasso. Temos uma política económica para a zona euro? É escasso. De facto, parece-me que não. Eles dizem que sim, mas não está à vista, pois não. Não. Quanto à questão que me colocou, outra dos resultados das políticas de controlo, temos as mesmas leis, mais ou menos os mesmos enquadramentos jurídicos que outros países europeus, e porquê é que conseguimos resultados tão magros? Eu também já me coloquei essa pergunta várias vezes e enfim, não terei seguramente uma resposta exata, mas tenho aqui algumas ideias que poderei partilhar. Em primeiro lugar, há uma tendência de legislar com muita celeridade nesta matéria. Parte-se para uma nova revisão da lei de financiamento político sem saber o que é que aconteceu com o regime anterior, quais foram as dificuldades de implementação, quais foram os resultados conseguidos, quais foram os problemas, e cavalga-se uma reforma para outra sem cuidar essa avaliação dos resultados. Portanto, esse é um dos problemas. Depois há um problema de isomorfismo institucional, de mimetismo institucional, adotou-se em determinado país, também faz cá falta, e este tipo de iniciativas no que diz respeito a medidas de combate à corrupção têm, obviamente, uma carga simbólica muito grande, quer dizer, vendem bem, ficam bem no currículo, e, portanto, há um pouco também essa tendência de mimetizar, sem ter em conta que a mesma medida extraída de um contexto diferente pode
ter resultados completamente perversos e negativos quando introduzida num contexto diferente. Depois há essa tendência de não terem uma ideia integrada do funcionamento dos mecanismos de controlo. E, portanto, incrementalismo, eu sou todo a favor do incrementalismo, não acredito, enfim, que as coisas tenham que ser feitas de raiz e do zero cada vez que a gente trata uma determinada matéria. A gente vai adicionando, vai afinando, vai corrigindo, mas é preciso ter uma visão de todo, porque às vezes medidas que se tomam numa determinada matéria podem necessitar de afinações noutro mecanismo de controle. Por exemplo, se introduzirmos um dito enriquecimento ilícito ou enriquecimento injustificado, nós temos necessariamente que intensificar os mecanismos de controlo das declarações patrimoniais dos eleitos. Porque é esse mecanismo que pode legitimamente indicar situações de enriquecimento injustificado para serem levadas a tribunal e não serem questionadas como discricionárias ou suspeitas infundadas ou o que quer que seja. Portanto, tem que se pensar um pouco a ligação entre estes vários mecanismos. Mas porque os magros resultados? E eu acho que há aqui também um problema de educação, de formação jurídica. Da forma como é ensinado o direito neste país, eu peço imensa desculpa se há pessoas que têm formação de direito, que estão aqui presentes na sala, ou eventualmente até sejam colegas da área de direção, peço desculpa, não levem isto a mal, mas quer dizer, é das poucas disciplinas em Portugal que ficou mesmo parada no tempo. Se nós formos ver, e não é preciso ir longe, basta olhar para os critérios da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que atribui o financiamento para a investigação em Portugal. Não temos um único centro de investigação na área de Direito que tenha sido avaliado com excelente. Por alguma razão é. Temos este novo criado agora pela Faculdade de Direito, mas é por inerência, não é? Agora sim, exato. É por inerência. Que até não é, portanto, criar o direito não é comercial ou privado, não. Qual é? Não. Mas a primeira nota penso que é sempre... Sim, a primeira avaliação... Sim, a primeira avaliação é sempre por inerência, muito bom. Muito bom, foi muito bom. Não. Mas, quer dizer, isso é uma coisa muito recente, nós estamos a falar... E é a primeira avaliação, para todos os efeitos, ainda vamos ver como é que as coisas correm. Mas esse é um problema. De resto, basta ver que é muito um direito ainda ensinado na base da sebenta, temos pessoas que ainda tecem rasgados elogios ao Manual de Direito Constitucional do Marcelo Caetano, quer dizer, com tudo o que já evoluiu em termos de direito constitucional, com tudo os debates que temos por esse mundo fora, em termos de direito constitucional, em termos de direito administrativo, ainda invocamos pessoas da década de 60 com o devido mérito, foram excelentes obras, tudo bem, mas enfim, as coisas evoluíram. Há outras formas mais críticas de olhar para o direito e acho que é isso que falta um pouco. Acho que é um direito extremamente conservador. Conservador, pouco comparado. Isso depois tem repercussões em tudo o resto, porque o recrutamento destas instituições todas, praticamente, é de pessoas que são formadas na área de direito e que, por regra, ou vêm da Clássica de Lisboa ou de Coimbra. Por regra. Já para não mencionar que os espaços que estão reservados em alguns destes organismos para, supostamente, um membro da sociedade civil, o membro da sociedade civil é sempre um advogado da Ordem dos Advogados. Uma coisa impressionante. Mas é que em todos estes organismos, se está lá, se não aparece lá, composição, não sei o quê, membro prestigiado, é um advogado. Não falha. E, portanto, eu acho que aí há um problema sério. Porque, vamos lá ver, por exemplo, o sistema francês, embora difira um pouco, ser um bocadinho diferente do nosso devido ao Ministério Público estar sob a alçada do Ministro da Justiça, mas quando em 1990 a França adota o primeiro regime de financiamento político, depois de uma série de escândalos, o legislador decidiu criar uma cláusula de
que chamaram a cláusula de amnistia, que diferenciou enriquecimento individual de enriquecimento partidário. E, portanto, todos os processos de corrupção que tivessem ligados ao financiamento ilegal de partidos até 1989, portanto, até a data anterior à entrada em vigor da lei, eram amnistiados. Aqueles que tinham a ver com enriquecimento individual seriam tratados como casos de corrupção e, portanto, iriam para o tribunal. O que aconteceu? Obviamente que muitos disseram, eu roubei, mas eu roubei para o partido. Não foi para mim. E, portanto, os casos que os juízes andavam ali a trabalhar há uma catrafada de anos, de um momento para o outro, cai tudo. Eu posso imaginar o estado de alma dos juízes franceses na altura, quer dizer. E o que é que eles fazem? Eu uma vez utilizei o conceito empreendedorismo jurídico, mas acho que não devia ter utilizado. Não caiu bem, pelo menos em alguns membros que estavam no público. Foi uma conferência com vários procuradores e tal, uma outra coisa não aquilo lá muito bem. Mas, no fundo, o que é que eles fizeram? Ok, ataram-nos as mãos, nós tínhamos aqui uma série de processos, uma série de investigações para financiamento ilícito, e de um momento para o outro temos um monte de nada. E decidiram, como se diz na gíria, dar a volta ao verbo. Foram buscar um crime que praticamente já ninguém se lembrava, de 1935, ou lá o que era, que é o crime de abuso de bens sociais de empresas, e porque a maioria dos financiamentos derivavam de desvios de verbas nas grandes empresas públicas francesas para financiar os partidos, disseram, ok, já que não podemos atacar pela procura, vamos atacar pela oferta. Pomba, começam a ir buscá-los de pijama à casa, venha, outro, siga, tragam um autocarro. Bem, aquilo quando a gente vê o crime dispara para as 300 incriminações ou casas por ano, uma coisa brutal de um momento para o outro. É logo a seguir a adoção da famosa lei de financiamento político, ficou conhecida como la loi d'amnistie, por alguma razão. E, portanto, foi uma forma de criar pressão no sistema para que atuassem no sentido de resolver a situação, de proibir donativos de empresas, etc., mas que, enfim, aquilo não podia ficar desta forma. Portanto, acho que aí a magistratura foi audaz, foi inovadora, maximizou aquilo que era os instrumentos que tinha à sua disposição e fê-lo com um impacto, com uma consequência direta nas investigações que estavam em curso. O caso da Itália também. O caso da Itália é outro, de facto, com todos os problemas que a justiça italiana tem, elevada impunidade, casos que prescrevem, possibilidade de um político fazer deslocar o processo de um tribunal para outro, onde o juiz lhe é mais favorável, onde ele tem ganhos políticos. Tudo isso passou, é verdade, mas a coragem de 3 ou 4 magistrados italianos da equipa de Milão e depois também de mais 3 ou 4 da equipa de Nápoles, e não foi mais do que isso, foi uma mão cheia deles, conseguiram levar 1000 e tal indivíduos, funcionários, altos cargos públicos, membros de partidos, quadros de partidos, políticos, etc., conseguiram que esses processos chegassem a uma pena de prisão efetiva. Isto teve consequências, obviamente, desastrosas no sistema de partidos italiano, que implodiu, como sabemos. A democracia cristã foi aquele grande colosso durante todo o período pós-guerra, fragmentou-se de uma série de pequenos partidos que hoje não valem mais 2, 3%. O Partido Comunista também dividiu-se, portanto, centro-esquerda e Partido Comunista mais ortodoxo, e um terceiro Partido Comunista mais progressista, tipo Bloco de Esquerda. Temos a entrada de novos players, no caso
do Berlusconi. Esse é o lado, é o reverso da medalha, que estas coisas não têm uma solução perfeita. Quer dizer, com tudo aquilo que aconteceu, com toda aquela confusão que aconteceu em Itália com os processos de mãos limpas, o colapso do sistema partidário não produziu necessariamente algo de melhor. Um dos grandes privilegiados desse sistema de corrupção do Partido Socialista Italiano na zona de Milão foi Silvio Berlusconi, que depois se lança para a política e constrói... Eu não sei se concordo quando o Soutor diz que entende que a democracia não está em perigo. Não sei se a Frente Nacional vier a ganhar, não sei se não temos, na verdade, um problema sério. E outros, por toda a Europa, não é? Nesta questão que o Soutor fala eu concordo, acho que temos um direito muito conservador e que o aplicamos de uma forma ainda mais conservadora, portanto concordo em absoluto. Parece-me que devíamos começar mais cedo, ou seja, o Soutor disse há pouco, pareceu-me, se entendi bem, que 2/3 da nossa população entende que rouba, mas faz. Há corrupção, mas faz alguma coisa muito bem, legítimo. Se calhar temos que começar mais cedo. E, portanto, temos um problema mesmo ao nível da formação, da educação, das escolas. Não é? Temos aqui uma iliteracia, eu diria, enorme, no que diz respeito a regras básicas de convivência civismo, social. De convivência social, exatamente. Etc. Temos indiscutivelmente. Mas eu não queria, por razões claras, eu acho que o combate à corrupção deve ter também uma componente educacional, seguramente. No meu entender, aquilo que falta, o que falta fundamentalmente a Portugal é a dimensão preventiva, nomeadamente a gestão de conflitos de interesses. É brutal a situação, quer ao nível da administração pública, quer ao nível dos cargos ministeriais, quer ao nível do Parlamento, ao nível dos executivos camarários. É por onde quisermos pegar. Exemplos não faltam. Das entidades reguladoras, das entidades de supervisão. Portanto, este é um país, de facto, a gente diz, é um país pequeno, toda a gente se conhece, frequentaram as mesmas escolas e tal, os mesmos colégios, rede de amigos e por aí adiante. A legislação que temos sobre conflito de interesses é, neste momento, a pior componente do sistema de integridade. A lei de incompatibilidades e impedimentos é uma desgraça absoluta, de fio a pavio. E, no entanto, ainda agora tivemos a discutir a possibilidade, o Governo anda com intenções de regular o lobbying em Portugal. O lobbying em Portugal, como vocês sabem, não tem uma indústria, é praticado de uma forma informal. Mas, obviamente, que somos a favor que seja regulado, até porque a regulação não é que vá favorecer os grandes. Quer dizer, uma PT, o que quer que seja, pega no telefone e fala com o Ministro, ou melhor, se calhar até ordena ao Ministro o que é que tem que se fazer. Mas é sobretudo para os pequenos e médios, as pequenas e médias empresas, para os pequenos grupos, de poderem ser ouvidos. Têm esse direito. Marcaram uma reunião com o Ministro, ou o que quer que seja, porque querem discutir o que quer que seja, uma regulação, um incentivo fiscal, têm todo o direito de fazê-lo. Agora, têm todo o direito de fazê-lo abertamente e quando solicitam essa reunião, isso deve ser do conhecimento público, assim como as matérias que foram tratadas. E havendo esse registro, obviamente esse empresário, se o Ministro não responde ao fim de 1 ou 2 meses, isso é tornado público e, portanto, há ali alguma pressão. Não é que pode às vezes não resolver, não é? Às vezes até pode estigmatizar e decidir, não vou receber este jato e acabou-se. Mas causa pressão e os ministros não gostam de má publicidade. Portanto, isto tem esta vertente positiva. Agora, é verdade que não vai resolver nada do que diz respeito à gestão de conflito de interesses. Nada. E sem tocar a outra peça da legislação, de incompatibilidades e impedimentos, não se altera nada. Por exemplo, no que diz respeito ao regime de quarentena, portanto, pós-exercício de funções, nós temos um período de quarentena de 2 anos para os ministros que não podem ir trabalhar para uma empresa no setor onde tutelaram, mas só estão previstas 2 tipos de situações. Empresas que tenham recebido um incentivo fiscal
ou que tenham portanto, sido parte de um processo de privatização, se não estou em erro. E diz logo no número seguinte que excetua-se dos casos mencionados acima o regresso à empresa de origem. Portanto, fica tudo no mesmo. E é coisas deste género, são coisas inacreditáveis. Ou, por exemplo, o registro de interesses ao nível das autarquias é facultativo. Se lhes apetecer fazer, façam. Se não, pronto. Mecanismos de controle, nós temos atualmente 3 tipos de declarações de interesses e de património que vão para organismos completamente diferentes e não se cruzam. Bem, até há bem pouco tempo o Tribunal Constitucional, ou melhor, o Procurador, o Gabinete Procurador do Tribunal Constitucional, não faziam absolutamente nada às declarações patrimoniais. Aquilo era um mérito de depósito. Elas não estão publicadas online, são entregas em papel. Há declarações patrimoniais, inclusive, que até têm 3 caligrafias diferentes, portanto, foram entregues por isso à secretária ou à mulher, não tenho paciência, preenche lá isso e tal. É para os tipos do constitucional, via lá isso e tal. E essas declarações podem ser consultadas lá, presencialmente. Portanto, significa, se um cidadão de Ponta Delgada quiser consultar a declaração patrimonial do seu Presidente de Câmara, tem que apanhar o avião e ir até Lisboa, das 9 às 5 da tarde, ao Tribunal Constitucional, Rua do Século, para ir consultar presencialmente. E se calhar convém telefonar antes, que é para eles irem desenterrar aquilo lá dos arquivos e desempoeirar um bocado para não ter alergias. Essa é uma das declarações. Depois tem a declaração de incompatibilidades e impedimentos, que no caso dos ministros também vai para o Tribunal Constitucional, mas no caso dos altos cargos públicos vai para a Procuradoria-Geral da República. Vejam como é que as coisas começam, pim, pim, vai para aqui, vai para além, depois ninguém controla e ninguém cruza informação. E o terceiro é o registro de interesse, está junto do Parlamento da Comissão de Ética e mais 20 coisas. É chamada Comissão Tutti Frutti, a Comissão de Ética, Audiovisuais e o Diabo 4. Aquilo engloba uma série de coisas, precisamente para não fazer absolutamente nada. Basta falar com o pobre coitado de Mendes Bota, que foi o último que lá esteve, que enfim, tantas vezes em público referiu que não tinha condições, e a Comissão não tem competências para fazer um controle efetivo dos conflitos de interesse de alguns deputados e de alguns ministros. Portanto, esta fragmentação, muitas das vezes, ou inadvertidamente, ou até de uma forma deliberada, gera ineficácia ao nível de controle. Era só um comentário de pergunta. Disse agora, e eu acho muito importante a ideia de que, talvez ao nível da prevenção, da corrupção, que as coisas podem resolver-se, porque depois dela estar implantada, tentar identificar a probabilidade disso acontecer, mesmo que seja por sondagens e por punição exemplar, será complicado. A pergunta que eu faria era, até juntando com a questão de, já foi perguntado, se calhar o que falta à Europa em termos de federalismo, talvez seja federalismo ao nível de políticas económicas, ou seja, há a política financeira e com fiscalidade associada ou não, faltará uma política económica. Eu faria uma comparação, acho que podemos utilizar o que se passou como termo de comparação, como laboratório. O pós-Segunda Guerra Mundial, os pós-guerra são normalmente períodos passíveis de grande corrupção, de grandes problemas, corrupção exatamente. Etc. Ora, eu acho que, por exemplo, os Estados Unidos inventaram uma solução que funcionou, que foi aquela ideia de, ok, nós temos aqui uma quantidade gigantesca de recursos financeiros que vamos pagar a empresas americanas que vão disponibilizar bens e serviços. Mas não vamos dar os bens e serviços para depois fazerem muitas coisas confusas, nas quais a corrupção tinha tido um peso de certeza gigantesco. Não, vamos exigir que vocês se coordenem e que nos apresentem projetos já previamente discutidos entre vocês e que depois nós vamos aferir e só depois disso acontecer é que vamos entregar os bens e serviços. Portanto, a minha pergunta é, ao nível macro, ao nível daquilo que eventualmente criou as tais dívidas soberanas, que levou ao desvio de recursos em quantidades gigantescas, se o que faltou à União Europeia, uma vez que cada país não o fez, ou pelo menos uns não o fizeram muito mais do que outros, os do Sul provavelmente mais do que os outros,
se uma das maneiras de sair desta situação, da hipercorrupção ou do peso gigantesco da corrupção, não seria criar mecanismos de planificação económica e de operacionalização, primeiro, de decisões e depois da sua concretização no terreno, que por serem altamente estruturadas e discutidas e acompanhadas, evitassem, prevenissem esses nível macro de corrupção, eventualmente por ser macro, será aquele onde as grandes quantidades de recursos são desviadas e alocadas a outros sítios ou aplicadas sem qualquer fiscalização. Portanto, se eventualmente para os países da Europa do Sul uma solução não seria apenas discutir políticas económicas que funcionassem para todos e que equilibrassem interesses, mas também que criassem mecanismos que evitassem o desvio de quantidades gigantescas de recursos. Porque me parece que no início, com o SEE e o Plano Marshall, isso aconteceu, e que no início da CEE também aconteceu. Porque havia mecanismos de fiscalização, até por causa dos traumas da guerra, por causa eram só 6 países, havia uma enorme atenção sobre eles, havia um conjunto, uma vontade de não errar, porque, quer dizer, a Alemanha, que na altura não era a Alemanha, era a RFA, que assumia as responsabilidades pelo terceiro Reich do que aconteceu durante a guerra. Portanto, queria fazer bem, e não é? A França era o que era, a Itália também estava na situação em que estava, e, portanto, os outros 3 eram o Benelux, não. E, portanto, se esses 2 exemplos não poderiam servir como exemplos refundadores para a atualidade, não apenas em geral, nas políticas económicas, no desenvolvimento, nas dívidas, etc., mas na prevenção da grande corrupção, da corrupção gigantesca que afeta mais os países do Sul. A ver se eu percebi bem. E acho que liga um pouco há pouco com a intervenção sobre a falta de federalismo, o federalismo curto. A questão da culpa da Europa, ao mesmo tempo ser um cinto de segurança, etc. E é preciso ter em conta que, há pouco, quando falava de prevenção de alguma destas situações, que há indiscutivelmente uma responsabilização das instâncias nacionais. Não basta dizer que a Comissão Europeia me disse que para dar um impulso à economia que eu deveria abrir os cordões à bolsa e fazer uma série de investimentos públicos. Se a Comissão me dissesse para eu atirar do precipício abaixo, eu não me ia atirar do precipício abaixo. Quer dizer, um governo que é eleito, que tem uma responsabilidade soberana e que deve responder perante o eleitorado nacional, se não está à altura de compreender a envolvente, quer dizer, que raio, não é chutar para cima, dizer, não, eu adotei porque me sugeriram lá de fora e não... Não, a lógica foi outra. A lógica é que tem que satisfazer uma série de clientelas e, portanto, houve uma série de investimentos de má despesa pública, de investimento sem mérito, que foi feito pura e simplesmente uma lógica clientelar. Temos variedíssimos exemplos. E isso começou a ser forte, sobretudo a partir alguns destes investimentos foram até feitos em regime de parcerias público-privadas, portanto, com um novo modelo de contratação que